Posso falar? Tá. Integrantes da mesa, queria cumprimentar a senadora do Rio Grande do Sul, que eu já tive a honra de participar de uma reunião com ela para resolver os problemas das pesquisas clínicas no Brasil. O senador Cristóvão Buarque, nosso conterrâneo aqui, de muitas lutas. E principalmente quero cumprimentar todos, cumprimentando o senador Ivo Cassol, que eu não o conhecia e que tive a grata satisfação de conhecê-lo. Tá. Eu sou um sobrevivente de câncer. Eu fui operado há 22 anos de um câncer de próstata. Fui muito bem operado. Não fiz químio, não fiz rádio, não tomei hormônio. E agradeço quem me operou, o doutor Surujo de São Paulo. Eu falei com um colega que tinha do Ministério, que também formou na Universidade do Paraná. Daqui a 2 semanas eu vou comemorar 50 anos de formado e comemorar 44 anos que eu lido com câncer. Eu trabalhei na Secretaria de Saúde 39 anos e 6 meses. Eu podia me aposentar com 33, 34 anos. Por quê? Porque eu acho que eu poderia dar para pessoas carentes a minha capacidade e o meu conhecimento na área de câncer. Então, eu não trato câncer, eu trato as pessoas portadoras de câncer como um todo. Eu sei ouvir as pessoas. E meu motivo de estar aqui, principalmente na fosfatolamina, eu vou mostrar, mas quero passar alguns slides para vocês para ver a situação que nós estamos no país. No Brasil, segundo o INCA, nós vamos ter 52 mil casos de câncer de mama, sendo que 12 vão morrer. Dessas 12, nós poderíamos evitar a morte de pelo menos 30% a 40% se o diagnóstico fosse feito precoce e se o tratamento fosse correto. Então, essa é a minha maneira de ver. Pode passar o seguinte. Essa é uma frase desse senhor, um argentino, meu amigo, mandou no Natal, um cartão de Natal. Ele era especialista em diagnóstico, inclusive morreu de câncer, mas morreu de um câncer previsível, que ele era tabagista e morreu de um câncer de pulmão. Então é uma coisa mais correta que vejo. Para o câncer, a melhor maneira de tratá-lo é encontrá-lo numa fase mais precoce possível. O anterior. Não, é o seguinte. Isso aí é um resumo, esse slide meu é antigo, das causas, de aumento das causas de mortalidade por câncer. É essa nossa realidade. É isso que a gente convive no dia a dia. Seguinte. Passo aqui, não. Essa paciente simplesmente foi operado comigo, quem for médico aqui, de uma mastectomia radical a Hauster, que a gente tira até os músculos. Ela fez radioterapia, ela fez quimioterapia e 27 anos depois ela fez uma recidiva local. Então eu costumo dizer que o câncer, todos eles, são imprevisíveis. Não adianta a pessoa que falou sobre câncer de mama aí, ela fez todos os testes possíveis, ela foi tratada numa entidade onde eu aprendi a lidar com câncer.
Então, dos melhores profissionais. Seguinte, uma paciente operada de mastectomia com recidiva local. Gravíssimo esse caso. Seguinte, essa é a nossa realidade. Eu tenho tumores maiores que esse. Eu tenho um tumor que a gente chamava superfilóide, de tão grande que ele era. Esse provavelmente não é um câncer, provavelmente é um sarcoma. Seguinte, olha aí a nossa realidade. Seguinte, desculpe até tendo que mostrar essas imagens, né? Aqui você vê um câncer relativamente avançado e o contrassenso. Essa moça nos chegou grávida de 7 meses, com a camiseta, com a campanha O Câncer no Alvo da Moda. E ela tinha, por sorte, ido num obstetra que examinou suas mamas e notou algo e mandou para a gente. E nós tratamos e essa paciente está muito bem, obrigado, há vários anos. Seguinte, outro caso, né? Casos que eu acho que todos já morreram, que faz tempo que eu saí do hospital, me aposentei em 2006, que todos já morreram, mas foram documentados. Eu tenho milhares de casos semelhantes. Seguinte, você vê que o absurdo, na parte de baixo, na parte aqui desse mamilozinho parecendo essa ulceração, pode ser um câncer muito inicial que muitas vezes o dermatologista passa batido. E quando ele é avançado, ele atinge aquela dimensão. Essa senhora era professora universitária. Então, não era uma pessoa leiga que não tinha acesso à saúde. Seguinte. Um outro contrassenso. Essa pessoa, essa primeira cirurgia, ela fez em Curitiba com um amigo meu, João Batista Neiva. E ela deixou aparecer outro tumor desta dimensão. Até tem uma história interessante que essa senhora, depois que eu a operei, ela fez um poema para mim. E eu mostrei para minha mulher, ela ficou toda enciumada. O que é? Não, é uma senhora de 90, 80 e poucos anos. Seguinte, pode você ver uma coisa dessa? É muito triste. Seguinte, esse é pior. Esse é o pior câncer que nós temos, porque ela não fez cirurgia nenhuma. O tumor comeu a sua mama. E vocês veem que tem uma marca de tinta, que é o que ela teve chance de fazer, não tinha condições de fazer uma orforectomia, uma castração, ela fez uma castração actínica, para ver se melhoraria o seu tumor. Seguinte, câncer em mama em homem. Eu tenho um caso que eu não trouxe aqui. Eu operei uma época um câncer de mama em homem bilateral. Eu tenho até um comentário de uma aula ontem, falei isso, não sei se é a hora oportuna. Tinha um assessor do senador Eunício aqui, e ele faleceu recentemente. Ele ia no consultório com a esposa, ele dizia para mim, doutor, o senhor que mexe com mama o dia inteiro, no Ceará a gente diz que não existe nada mais inútil que peito de homem. Peito de homem não dá leite, não pode fazer mais nada e só serve para dar doença. Felizmente, em cada 200 casos de tumor de mama em mulher, só aparece um em homem. Seguinte, vou tentar ser mais rápido. Então, aqui que já foi falado, né, os objetivos da quimioterapia ou de qualquer outro tratamento é aumentar a sobrevida. E no caso, inclusive, de drogas baratas, é realmente muito interessante, porque existe lei que diz que a pessoa
tem que tratar seu câncer até 60 dias depois de diagnosticado. Existe fila de paciente no hospital de base para tratar câncer de mama. Eu criei a unidade de mastologia no hospital de base em 1984. Naquela época, nós éramos 3 médicos. A gente operava, em média, 4 câncer por semana. Hoje, com 12 médicos que tem lá, se opera 1 caso de câncer por semana e tem uma fila enorme. Seguinte. Concluindo o seguinte. Isso é uma verdade. Incuráveis preferem saber a verdade antes dos parentes. Seguinte. Isso é uma frase de cuidados paliativos, que é uma coisa muito interessante, que é exatamente que eu sempre fiz na medicina e vou continuar a fazer. Há uns 20 ou mais anos, eu publiquei um trabalho na revista de mastologia, dizendo exatamente, o título do trabalho é Humanizar é Preciso, que eu chamava a atenção que sempre há algo que possa ser feito com a paciente com câncer em qualquer fase que ela esteja. Seguinte. E a minha maneira de pensar a medicina é essa aí, nascer com saúde, viver com qualidade e morrer com dignidade. Seguinte. E essa mensagem hoje é Outubro Rosa, que essa menininha brava está dizendo para os pesquisadores descobrir a cura do câncer. Senão, quando ela crescer, ela pode ter câncer. Eu já tive câncer em paciente de 11, de 15 anos. E quando a de 11 anos estava com câncer avançado. A última cirurgia que eu fiz, a paciente tinha 93 anos. Essa está curada. Então, agora eu vou contar rapidamente os casos que eu participei. Eu tomei conhecimento da droga fosfetanolamida, que eu tinha operado em 1988, uma professora universitária, o marido era professor universitário, de Cuiabá. E na época nós fizemos uma cirurgia igual àquela de tirar o músculo e tudo mais. 23 anos depois, ela estava com doença disseminada e o marido nos trouxe aí para ver. Eu, junto com um cirurgião que eu considero brilhante, nós abrimos essa paciente, ela estava com carcinomatose peritoneal, metástase hepática, pelvis congelada, ela tinha uma verruguinha no umbigo que nós tiramos e era metástase de câncer de mama. E eu examinei essa paciente antes e a pelvis congelada, você nem tocava, o útero não delimitava nada. E abrimos e fechamos, fizemos as biópsias necessárias, e eu cheguei um dia na rua e encontrei com o cunhado dessa moça. E o cunhado me cobrou, doutor Ribeiro, o senhor é uma pessoa que achava que era mais educado, o senhor nem perguntou da minha cunhada. Aí eu, uns 2 anos depois, falei, como é que... Eu não ia falar, né? Morreu, sofreu muito. Eu falei, como é que ela está? Ela está ótima. Ótima, engordou, está alegre. Não, manda lá no meu consultório, eu não vou nem cobrar consulta. Não, ela vai sim. Ela foi lá, eu tenho a ficha dela do dia do exame. Ela tinha engordado. Eu a examinei, o fígado dela era palpável. Vi as imagens que ela fez, tinha regredido as metástases hepáticas. Eu fiz um exame ginecológico e a pelve, o útero estava solto e ela estava muito bem, obrigado. Aí eu perguntei, com quem que você está fazendo quimioterapia ou está tomando tamoxifeno, alguma coisa assim? Eu falei, eu estou tomando uma droga experimental que eu pego lá em Uberaba. Aí que eu tomei conhecimento da droga. Então foi para mim um fato contrastado, eu não estou na idade de mentir, contratado por mim, de um resultado que eu considerei espetacular. Outro paciente que eu
tomei conhecimento. O paciente veio de Belo Horizonte para fazer uma consulta comigo. Falei, pô, Belo Horizonte tem ótimos profissionais, ótimo mastologista, ótimo oncologia. A moça tinha 31 anos. E tinha doença, está até no meu iPad aí, tá, os exames dela tinha metástase aonde você imaginar. E ela disse que estava tomando a fosfetanolamida. Falei, não, você continua tomando a fosfetanolamida, mas teu caso é tão grave que 2 coisas você tem que fazer. Primeiro, procurar um oncologista para fazer também quimioterápico. E depois, aproveita que está aqui mesmo, vai aí a Badiânia, ver o João de Deus, tem um apoio espiritual. E que realmente eu não, quando a pessoa fala que quer esse tipo de coisa, eu não proíbo, nem falo, nem comento nada. Tá? Então, eu tenho um sobrinho, que quem foi de São Paulo talvez conheça a família dele, tem um sobrinho de 23 anos. Tem um câncer, tem uma doença raríssima, que chama síndrome de Alpes. É uma doença hematológica, tipo leucemia, mas não é leucemia. E uma das complicações dessa doente é desenvolver um linfoma de Burkitt. Ele trabalha, ele trata como cobaia, porque é por causa da doença rara, em Washington. E simplesmente de tomar morfina e tomar corticoide e tudo mais, ele já teve que fazer 2 próteses de quadril. Então, é coisa assim que é na família mesmo. Então, a mensagem que eu trago... o adentro, encontrei com o médico que tinha operado junto comigo as pacientes, ele falou, falei, fulano, sabe aquela paciente, faz uns 3 anos já, está viva e muito bem. Ele falou, por quê? Está tomando um remédio. Aí ele falou, brincando, eu quero tomar esse remédio. Ele falou brincando, ele devia ter tomado. Que ele teve depois um câncer de próstata e depois teve um câncer de tireoide, que talvez não tivesse tido se tivesse usado a medicação. Eu fui conselheiro federal até o ano passado, representando Brasília. Então, eu tenho uma experiência de analisar essas coisas. Conversei ontem com o conselheiro responsável por essa parte do conselho, de receber também, como está recebendo aqui, os profissionais para levar ao Conselho Federal, que através das suas resoluções pode ajudar e muito, e muito. Então ainda eu tenho uma relação. No Conselho eu criei uma Câmara Técnica de Oncologia Clínica e Cirúrgica, que existe até hoje, então pode até utilizar. E vou contar um pequeno detalhe. Existe uma coisa no Conselho que qualquer um pode fazer, que é parecer consulta. A pessoa veio uma juíza de São Paulo, que a mãe estava com câncer e estava tomando uma droga chamada Fulvestrant. Não sei se alguém tem conhecimento. Fulvestrant, a droga aqui no Brasil se fabrica de 250 miligrama. E a dose atual, preconizada em todo o mundo, é de 500 miligramas. Então, eu fui o relator disso. Pesquisei, fui ver, nem conheço o laboratório que fabrica. E nós fizemos uma resolução que o Fulvestrant tem que tomar na dose correta de 500 miligramas. Então, os planos de saúde chiaram muito, que dobra o valor do preço, mas se faz isso. Uma época da minha vida, em 88, nós fomos convidados para fazer uma pesquisa sobre o tamoxifeno. Tamoxifeno é Novaldex, tem uma série de nomes, que é uma droga usada no tratamento de Doutor Ribeiro, só para não atrapalhar, se o senhor pudesse já, porque tem muita gente para ser ouvido. Vou encerrar, só essa história aí, porque
E aí tinha um convite do Royal Marsden, que é um hospital de câncer de Londres, de fazer experiência com essa droga. Aí o que foi? Entramos com processo e tudo mais, foi negado porque o hospital não teria experiência em pesquisa. Você não pode ter experiência se você não começar. Então eu agradeço, senador, desculpe até o adiantado e ter falado demais, e eu continuo no que preciso para ajudar todas as pacientes com câncer, seja ela de onde for e seja ela de qual tipo de câncer ela for portadora. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ribeiro. Nós